Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer uma jornada muito bacana, saindo daquela filosofia mais abstrata, de alto nível, e descendo direto para a prática, lá para os manuais e regulamentos institucionais mesmo. O nosso foco aqui é entender exatamente como estruturar escolhas para construir ambientes que sejam colaborativos de verdade e não aquele eterno desgaste. Para começar, imagina a seguinte situação. A gente vive numa era com a tecnologia mais avançada da história, certo? Temos dados infinitos, ferramentas brilhantes, mas, ironicamente, as nossas instituições enfrentam uma falta de clareza absurda na hora de agir. Tem informação sobrando, mas na hora da decisão, falta visão. E é bem aí que a confusão começa e o conflito se repete sem parar. Então vamos mergulhar de cabeça nisso. O grande X da questão que as nossas fontes mostram não é que o conflito seja, sei lá, uma força inevitável da natureza. Nada disso. O conflito frequente e destrutivo é um sintoma. Ele é o resultado direto de escolhas feitas sem critério nenhum e sem mediação entre quem está envolvido. Basicamente, quando não tem um método para decidir, a briga vira regra. E para a gente desatar esse nó, a nossa rota hoje passa por 5 pontos rápidos. A gente vai ver o problema da decisão, conhecer a metodologia MESE, entender como ética e impacto social se conectam na prática, olhar a governança e, por fim, o impacto disso no ecossistema local. Começando então pela seção 1, o problema da decisão. Vamos entender a raiz dessa dor de cabeça sistêmica. Sabe por que o conflito vira um ciclo tóxico nas instituições? É uma tempestade perfeita de fatores. A gente está falando de decisões tomadas na correria, totalmente desconectadas da realidade do time. Isso gera um ruído de comunicação gigantesco. E aí, sem critérios de avaliação claros, é inevitável. Os interesses pessoais batem de frente com as necessidades do sistema. Para ter uma ideia, estudos mostram que gestores chegam a perder 1/3 do tempo de trabalho só administrando essas fogueiras internas. É um desgaste diário absoluto. Mas beleza, como a gente quebra esse ciclo? É aqui que entra a seção 2, a metodologia MSG. Saímos do problema e focamos na solução prática. O que é super interessante aqui é a base conceitual para essa mudança, apresentada através do LU Mediador ISG. Pensa nele como o alicerce filosófico da coisa toda. Ele mostra que a cooperação não nasce na marra, na imposição, ela nasce de um caminho estruturado de mediação, sempre com foco em sustentabilidade. É literalmente a ponte que tira a gente da tensão e nos leva direto para a colaboração. E essa filosofia ganha forma e vira ferramenta com a metodologia Unitesa ESG. Esse é o veículo prático, sabe? É pegar aquela teoria bonita e transformar num manual de instruções aplicável no mundo real. É um método passo a passo para apoiar decisões conscientes, seja em grupos de pessoas, empresas, instituições complexas ou até governos. Essa metodologia se apoia nesses 4 pilares, o famoso MSG. E aqui, a letra M é a verdadeira virada de chave. Mediação. Significa combinar as regras do jogo e os critérios antes de tomar a decisão, o que por si só já corta o conflito pela raiz. Depois, a gente tem o E de ambiental, olhando lá para frente para prevenir impactos. O S de social, focando na inclusão humana e equidade. E o G de governança, garantindo que tudo seja transparente e contínuo. A mediação é a ignição proativa que faz o resto funcionar. E para a gente não ficar só na conversa de teoria, bora para a seção 3, Ética e Impacto Social, para ver como o Pilar S acontece na vida real. Isso ilustra brilhantemente a nossa análise. Olha só, estamos falando dos regulamentos institucionais da Universidade Autônoma de Santa Ana, a UNASA. Bater o olho num manual denso assim pode até parecer só burocracia, mas na real essa é a aplicação máxima e pura da estrutura MESC no dia a dia. É o conjunto de regras criado especificamente para mediar o comportamento de uma comunidade acadêmica inteira. É fascinante ver como a UNASA define o seu ecossistema social através da ética, secando a fonte de possíveis conflitos. As regras lá não deixam um comportamento no cada um faz o que quer. O código exige, sim, responsabilidade no trabalho, mas cobra solidariedade junto. Pede prudência na comunicação para evitar aquele ruído que a gente comentou antes e institui na regra a tolerância a opiniões diferentes e uma aplicação imparcial para todo mundo. Quando esses valores estão escritos e são cobrados, o atrito interpessoal simplesmente perde a força. Avançando mais um pouco, chegamos na seção 4, Governança na Prática. É aqui que a gente vê como as regras impõem essa transparência.
O ponto central aqui é perceber como toda aquela hierarquia universitária funciona como uma máquina de governança super azeitada. O reitor tem autoridade máxima, legal e executiva, certo? Mas os decanos não estão lá só montando currículo, eles atuam como mediadores reais, resolvendo disputas e aplicando as regras nas faculdades. Isso desce até os instrutores e tutores que têm funções cruciais de governança ali na linha de frente, supervisionando biossegurança nos hospitais e avaliando os alunos com justiça. Ninguém atua no vazio, os critérios de decisão estão definidos e distribuídos. Tudo isso prepara o terreno para a nossa seção 5, o ecossistema glocal. Vamos expandir a visão e conectar a rotina local com o impacto no mundo. Vamos entender como isso ganha escala através da ideia de transversalidade. Tem uma ponte direta entre o que rola no micro e no macro. Pensa no ecossistema local. A harmonia na sala de aula, o trato diário do tutor com o aluno. Isso reverbera, de forma transversal, lá no ecossistema global. Um estudante que foi treinado com essa forte mediação ética na clínica da faculdade se forma e leva exatamente essa cooperação e segurança para a rede de saúde global. A decisão bem feita lá na base molda a cadeia do mundo inteiro. Quando você aplica essa metodologia de mediação em qualquer lugar, os resultados no tempo são incrivelmente claros. No curto prazo, só de definir os critérios, você já ganha clareza na hora e silencia aquele barulho desgastante do dia a dia. No médio prazo, essa consistência constrói uma confiança real na instituição e faz a galera cooperar. E no longo prazo, bom, aí a gente para de apagar incêndio e começa a deixar um legado, construindo uma cultura robusta, previsível e absolutamente sustentável. Tem uma frase que resume toda a nossa conversa de um jeito brilhante. Quando a decisão melhora, o ecossistema inteiro melhora. É exatamente isso. A verdadeira sustentabilidade, não importa se é num departamento de faculdade, numa grande empresa ou na nossa vida, ela sempre começa com uma única coisa: uma escolha consciente e muito bem mediada. E eu deixo essa provocação final para você pensar. No meio desse caos de informações e decisões apressadas que a gente vive, dá uma olhada nas suas próprias rotinas institucionais. Qual é aquela escolha hoje que só gera tensão, mas que se tivesse um critério claro e uma boa mediação, viraria pura cooperação? A mudança começa com esse estalo, com essa clareza. Valeu demais por acompanhar mais essa análise e bora continuar questionando as estruturas ao nosso redor. Até a próxima!